Agora está certinho. Manda Tá. oi pro pessoal aí. Oi, gente, né? Oi, A né, Mari? Márcia. Oi! A gente Nossa, se que falou ontem, linda! né? Obrigada! A gente se arruma às vezes, né? Pois é, tô toda descabelada aqui. Faz tempo que eu não saio e não me arrumo. Hoje me deu vontade, até porque tinha live. Verdade. Gente, deixa eu me apresentar e depois a Cris se apresenta. A maioria, claro, acho que já me conhece. Tem o pessoal da Cris aí também que veio assistir. Mas alguns não conhecem. Então, eu sou a Mari Lorenzetti, especialista em inteligência espiritual e emocional. E eu estou à frente aí do Instituto Me Ilumina. Essa parte que a gente está fazendo aqui, a ideia era ser a reflexão do grupo de meditação que a gente está fazendo. Eles recebem uma reflexão sobre o tema do dia, que é uma das emoções negativas, principalmente agora nessa crise. E a reflexão, uma meditação específica, uma tarefa e uma afirmação positiva, por 7 dias. E aí a reflexão a gente está fazendo ao vivo, assim como a gente fez no Estresse na segunda-feira. O pessoal gostou e quer mais lives, então também vou te chamar mais vezes, Cris. Tá E quero que bom. você apresente aí para o pessoal. Falei para o pessoal que tu é psicóloga, mas faz a tua apresentação aí. E agora, né? Bem, gente, eu sou psicóloga, né? Trabalho com psicologia clínica, com psicologia organizacional voltada para empresas. E estou aqui, né, a convite da Mari, para a gente falar um pouquinho sobre uma emoção não muito agradável, né, Mari? Não, bem negativa. É, acabei, inclusive, de sair de uma sessão com bastante descarga dela também. Ah, é? Estou aquecida. Ah, tá. Mas tu acaba absorvendo também? Olha, Mari, não, né? Eu acho que a prática, assim, né? A prática clínica, o tempo que a gente vai trabalhando, a gente vai conseguindo separar o que é nosso e o que é do outro, Sim, né? eu sinto a mesma coisa. Isso, então assim, eu sinto que se não separa é porque tem alguma coisa de ti ali também, Sim, 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 a gente né? se envolve, né? Mas Uhum. antes de entrar no assunto, eu quero pedir pro pessoal. Oi, Júnior, tudo bem? Beijo, beijo pro Max, Shirley. A galera tá entrando aí ainda. Eu quero pedir pro pessoal, a gente vai falar sobre tristeza, mas muito de alegria também, né? O objetivo é esse, né? Sair da alegria, da tristeza para ir para alegria, né? Que são opostas. E eu quero pedir para o pessoal compartilhar com quem vocês acham que pode se beneficiar desse momento, que a gente vai compartilhar coisas bem interessantes, algumas estratégias aí para a gente lidar melhor com a tristeza, para não ficar ali, dar o tempo necessário, né, de viver aquela experiência da tristeza para poder se sentir bem de novo. Então, lembre de alguém aí que você pensa, acha que está precisando e aperta ali embaixo para compartilhar agora e assistir com a gente, beleza? E a gente quer a participação de vocês, quer que façam perguntas, né, Cris? Para a Sim, gente poder ir podemos. batendo um papo aqui. Uhum. E a minha sugestão é a gente conversar assim, ó. Acho que é bem importante a gente se abrir, falar sobre as coisas que incomodam a gente. Quero fazer umas perguntinhas para a Cris também, que eu adoro esses assuntos. Uhum. Eu acho que a gente pode compartilhar, já que eu fiz essa pergunta ali no Instagram para o Uhum. pessoal dizer. Tu fez também no teu, né? Eu vi, Cris. Isso, eu até O anotei aqui o pessoal pessoal falar. Ah, que legal, quero que colocou. compartilhe. Uhum. E tem a questão dessa crise que a gente está, né? Que eu acho que não é, além da tristeza do que está acontecendo lá, é a tristeza que afeta a nossa vida em si, né? Sei lá, eu fico triste por não poder estar com alguém da minha família, né? Uhum. Por estar com um problema no meu trabalho, sei lá. Daí vai a tristeza vai invadindo algumas áreas da vida, né? Então, a minha ideia é que cada um de nós, inclusive eu e a Cris, compartilhe aqui o que está deixando a gente mais triste. Não precisa dizer, talvez, exatamente o que é, mas que tipo de tristeza é, né? Se é, ou pode ser a última tristeza que você teve, eu vou falar da minha última, tá? Que eu Uhum. acho que quando a gente se abre, a gente se conecta mais. Às vezes a gente acha que só a gente está sentindo tristeza, né? Porque o mundo Verdade. não compartilha as tristezas, mas Uhum. por É isso porque que aqui no Instagram é muito raro a gente ver o pessoal é, triste, né? é, hoje a gente vai compartilhar, que eu acho que é muito saudável.
e também vai depois compartilhar alegrias. Então, acho que vamos identificar quais são as nossas tristezas. Eu vou começar, tá? Depois a Cris também fala uma e vocês vão mandando enquanto isso aí, quem quiser compartilhar. Como eu falei, não precisa ser assim, fulano de tal, dá nomes, né, fez tal coisa, mas assim, pode ser às vezes uma decepção, alguém te decepcionou, ou um projeto não deu certo. Me ajuda, Cris, os tipos de tristeza. Claro, vamos excluir a parte assim de falecimento de alguém, que são coisas, né, que são mais pontuais, são mais, é claro, né? É outro tipo, eu acho que um pouco mais profundo, né? Mari, eu acho que até isso é triste, né? Porque hoje, até falecer alguém, você não pode assim, participar disso, né? Porque não pode, né? Sim, Então, sim. isso é muito triste, né? Atualmente. Mas sabe que eu vi um lado positivo hoje? Eu conversei com um amigo meu e ele falou uma coisa que ele perdeu a mãe dele agora, teve que viajar, porque ela mora em outra cidade, justo agora, né? Puxa. E ele falou, sabe que eu tô até gostando da quarentena, porque o mundo todo parou comigo. Então, também a gente pode ver por esse lado, né? Tudo tem um... Sim, é uma identificação, né, Mari? Assim como tu mesmo falou, né? Se nós compartilharmos, as pessoas vão se identificando também com isso. Sim, com certeza. O que mais que tem, Cris? Decepção, uma frustração, coisas que vão, acho que sempre é contra aquilo que a gente esperava, né? Contra a nossa expectativa. Então, às vezes, o término de uma relação, uma traição, ser demitido, coisas assim que deixaram a pessoa triste. Gente, compartilhem aí. Eu vou falar o meu. Do ponto de vista psicológico, Mari, assim, né? A tristeza normalmente está relacionada com uma situação de perda. Uhum. Normalmente, não via de regra, mas ela está relacionada com alguma situação de perda, né? Sim. É bem característico dela. Tu considera que terminar uma relação, por exemplo, é uma perda, né? De uma relação? É uma perda, né? Por exemplo, tu falou ali, o que te deixou mais triste ultimamente? Assim, eu me lembro, eu vi ontem, né, que acabei tendo que ir no supermercado levar algumas coisas para minha mãe. Ela mora em outra cidade, mas aqui próximo. E eu fiquei muito triste de eu não poder dar um abraço nela. Sim. Sabe? Isso deixou muito triste, assim, tinha que ficar, né, na casa, assim, longe dela. Sabe? É Se ela estranho, tivesse né? alguma doença ou eu tivesse, realmente é isso que pode acontecer. Sim. Então, isso me deixou muito triste. Aí me deixou triste também, né? Ali na Via Expressa, quando eu estava voltando para casa, não tinha nada de carro, assim. Triste, assim, meu Deus, eu nunca imaginei, né? Essa hora da noite, assim, ver cidade vazia, sabe? Sim, dá uma sensação de vazio, de, sei lá, solidão, talvez, né? A tristeza, ela nos remete a necessidades emocionais mesmo, né? Então, isso me Sim. deixou triste. Eu não sei o que te deixou triste hoje ou ontem. Não foi hoje nem ontem. Na verdade, eu lembro, a Cris sabe, né? Porque ela é minha psicóloga. Eu Não até sei esqueço nada. rápido. Eu até esqueço rápido das coisas, né? Mas o que aconteceu, ela até me lembrou outro dia. Mas eu queria muito uma coisa, botei expectativa sobre uma coisa, me planejei para ela, só que eu dependia de uma pessoa para aquilo acontecer. E aí acabou que não deu certo, a pessoa não pôde, não quis, né, viabilizar aquilo. Isso me deixou bastante triste. Então, isso foi a última coisa que me marcou mais, né, de me deixar triste. Vamos ver o que o pessoal está falando. A Kátia falou, a tia, deixa eu ver aqui. Essa falta de contato que está me deixando triste, ela disse. Que nem que falou da tua mãe, né? A Rafa Coelho. Cris, acho que estudamos juntos. Olha só, depois eu vou ver mais uma foto aqui. Pode ser, que legal. Ela disse, ó, essa falta de contato deixa muito para baixo, ainda mais quem sofre de ansiedade. Sim, a pessoa fica louca para que acabe logo. E também as pessoas que são mais extrovertidas e que precisam de pessoas, né, de coisas externas para se sentir bem, né? Quem é mais introspectivo, acho que é um pouco mais fácil. E o que eu ia dizer mais? Eu tenho uma pergunta para a Cris, porque quando a gente lida com essas tristezas, essa minha que eu falei, por exemplo, da minha decepção, eu levei aí uns 2 dias para processar ela, para viver ela, né? E a Cris sempre fala o quanto que é importante a gente. Beijo, Pri, tá mandando beijo. O quanto que é importante a gente vivenciar
a tristeza e simplesmente não ignorar, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Cris, porque eu vejo muita gente fugindo das emoções, né? Tipo assim, não, vai passar, daqui a pouco passa. E aí não entende o que está acontecendo, não cura aquilo ali, e aí aquilo sempre volta. O passado te visita de tempo em tempo, né? Então, né, acho que em vários casos isso acontece. Então a pessoa não está disposta a encarar aquela, porque talvez seja dolorido, né, para muita gente. Sim, Mari, né? Assim, como tu falou ali no início, né? Parece que ninguém tá triste, só nós, às vezes. Porque eu É, acho assim, falando um pouco do ponto de vista, assim, até vamos falar um pouquinho do feminino. Parece que tem bastante menina aqui, né? Acho que a tem. maioria, mas não todas, né? Ah, beijos. Depois a gente lê tudo aqui, né, Mari? A gente vai ler. É, Mas assim, o que acontece? A tristeza ela não é bem aceita socialmente, né? Desde sim. pequeno, né? Pequenas, nós todos, assim, não fica triste, engole esse choro, você não pode ficar triste, né? Então, o que que a Uhum, gente já aprende aí? Que a tristeza é algo que não é legal. uhum, A gente tende a classificar as nossas emoções como emoções positivas e emoções negativas. uhum, Porque toda emoção é importante, né? Que a gente sim. tem a emoção de tristeza, que é uma das emoções básicas, e o sentimento de tristeza, que é quando a tristeza perdura, né? Quando ela Uhum, fica há algum tempo. Então, essa nossa tendência de fugir da tristeza, principalmente por não ser uma emoção não aceita, né? Ela faz com que nós não aceitamos também, não aceitemos as nossas tristezas. E como tu mesma disse, a gente não vai conseguir curar algo, compreender algo, se nós não dermos uma atenção para aquilo. sim. Então, assim, todas as nossas emoções, a tristeza, a alegria, a raiva, todas elas querem nos dizer algo. Sim. Então, tem Eu sempre alguma chamo coisa. isso de a emoção negativa é um sinal de ação, né? Não sei se eu vou, né, mais por essa linha de ver que tem alguma mensagem do universo ou uma mensagem do próprio corpo, né, da nossa alma. É, é um chamado, né? Tá pedindo para a gente prestar atenção em alguma coisa. Então, o que que eu tenho que fazer a partir disso? Em vez da gente negar, né? A gente quer fugir, não, isso já vai passar, não pode estar acontecendo, é errado, é ruim. A gente poderia olhar com outros olhos, né? Ver um outro, peraí, o que que tem aqui, né? Por que que isso me incomoda? Que significado que eu poderia dar para isso, né? Olhar para a emoção mesmo, né? Em vez de ignorar. Sim, investigar também, assim, conseguir identificar, né, Mari? Porque às vezes nós temos uma tendência assim, ai, tô ruim. Ai, que ruim, o que que é isso, né? Tô angustiado, tô frustrado. E isso pode ser uma tristeza ali dentro. Sim, Então, sim. o primeiro passo é aceitar. E eu acho que fazendo um link, Mari, também, né? O pessoal tá botando coisas aqui, a gente já É, eu vai quero ver. mas, assim, fazendo um link com esse momento que nós estamos vivendo, o que está acontecendo, né? O que eu estou percebendo? É como se a gente não tivesse para onde correr, né? Então, assim, ai, tô triste com alguém aqui de casa. A gente, né, uma estratégia era sair, né? Sair para outro lugar, fazer alguma outra Sim, coisa. sim. Mas não tem. Então, o que está acontecendo, assim, o que eu percebo é que nós estamos mais em contato com essas emoções. E a Exato. tristeza é uma que, como tu mesma disse ali, a gente tenta fugir, né? E eu vejo isso como uma grande oportunidade, realmente. Até comentei no outro dia aqui com o pessoal que a gente é obrigado a olhar para dentro agora e pode ser uma oportunidade incrível, né? A gente Uhum. está encontrando sempre. A gente quer encontrar pessoas, mas acho que dessa vez a gente está encontrando a gente mesmo, né? Todos os dias. De- E porque eu vejo muita gente fazendo isso, assim, encontrando, acho que é uma válvula de escape, né, que a gente pode chamar. Muita gente, assim, que ama viajar, a maioria ama viajar, viajar, e muita gente usa a viagem para fugir realmente de algumas coisas. Para se E eu encontrar, passo né, por Mari? exatamente. Não sei se, né, para essas pessoas funciona ou se é só um amortecedor, né, para a pessoa apaziguar ali, ela esquece, só que depois aquilo vai voltar. Uhum. E então, assim, a viagem, e eu acho legal a gente fazer uma viagem para dentro da gente, né? Para a gente poder investigar e depois eu posso viajar quando eu estou alegre, né? Sim. Essa é a minha visão.
Mas além de viagem, a gente usa às vezes a comida, né? A bebida. Tem gente que fica fazendo um monte de festa. Quanta gente triste não tá festejando o tempo inteiro para justamente não olhar para a dor, né? Uma falsa alegria, né, Mari? É, Acho que deixa até. eu, Vamos ler então aí. vamos Segue ler aí. um pouquinho aqui, senão a gente não vai dar conta de ver. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A Rafa falou da falta de contato. A Ju falou, a questão de contato para mim é bem natural. Acho que nunca fui assim tão próxima. Fiquei triste porque perdi meu emprego e com a minha área tão afetada. Fronteiras fechadas e algo que nunca tinha vivido. É o desconhecido, né? Dá um medo, né? E abandonar a vida que a gente tinha, né? O que a gente estava acostumado. Às vezes, se a pessoa gostava, acaba sendo pior, né, Cris? E o emprego é uma perda aí também, né? É É, impossível a gente não ficar triste. Às vezes, por mais que, né, que aquele, por exemplo, aquele trabalho não tá bom, aquele relacionamento não tava legal, mas mesmo assim a gente fica triste, porque é uma perda, né? sim, sim. Sim, é verdade. Só que assim, eu também estava pensando que, eu vou contar uma coisa para vocês bem particular, tá? A gente tem essa visão, né? A sociedade tem essa visão de que perder o emprego é uma perda, né? Perdi o emprego, mas às vezes você está ganhando uma outra coisa muito melhor, Com né? certeza. E muitas vezes a gente não está vendo o que que é ainda, mas a gente vai ver. Às vezes é mais para frente que as coisas vão clarear. E o que aconteceu comigo? Eu trabalhava, né, anos atrás, eu trabalhava, né, tinha um emprego também. Normal, sim. Trabalhava, trabalhei em algumas empresas grandes e tal. E, gente, eu fui demitida, sabe quantas vezes? 5 vezes. Olha De só. lugares diferentes, né? Óbvio. Uhum. E eu ficava muito triste. Eu pensei, meu Deus, porque eu sempre fui uma pessoa, ai meu Deus, inteligente e tal. E eu via que aquilo, eu ficava muito frustrada, porque eu não estava esperando aquilo, mas eu também não me encaixava ali, sabe? Alguma coisa não estava fazendo sentido, e eu via que eu era um pouco rebelde, até porque. E eu não entendia, eu não via que o meu caminho era outro. Imagina se eu não tivesse sido demitida, eu acho que eu estaria dentro da empresa até hoje, né? Atrás de um computador, sei lá. E eu vi que o meu caminho era outro, né? De acordo com os meus talentos, enfim, encaixa mais para mim isso que eu faço hoje. Então é uma luz, assim. No momento eu lembro que, meu Deus, eu fiquei arrasada. Um deles eu lembro, saí dirigindo, parei, chorei. E hoje eu vejo, meu Deus, graças a Deus. Então, às vezes é questão da gente dar um tempo e confiar, né? Eu não sei por que que isso está acontecendo, mas tem uma razão para isso, né? São perdas necessárias, né, Mari? Que às vezes nós não temos E uma coragem para tomar uma decisão, existe um deslocamento, né? acho que o universo dá um empurrãozinho pra gente, né? Dá. Essa questão que, né, que a Ju tá falando, a Juju, né? Assim, eu Uhum. sempre tenho uma coisa, Mari, né? Compartilhando, né? Aproveitando o ensejo do que tu tá falando, assim, como psicóloga, eu já passei por algumas áreas, assim, já trabalhei em escola, sempre atuei na clínica, sempre, mas sempre em paralelo com outras áreas, assim. E tem aqueles momentos que às vezes a gente pensa, puxa, acho que eu vou, né, vou experimentar uma outra coisa, vou para uma outra área, mesmo dentro da profissão. E eu sempre costumo fazer o seguinte, assim, né? Às vezes, quando, né, vem algumas dessas questões, eu sempre costumo anotar, sabe, aí para a Ju e para as pessoas que estão passando por essa situação, às vezes, muitas ainda vão passar, né? Eu anoto, assim, quais são as ferramentas que eu tenho, sabe? Então, assim, o Uhum. que eu tenho? Puxa, o que que eu posso fazer? Qual é um talento meu, né? Puxa, então eu tenho essa aptidão, eu tenho esse dom, eu sei fazer isso, isso e aquilo. Então pega isso, sabe? Anota no papel, anota em algum lugar e meio que assim, joga isso, assim. Eu tenho isso, isso e aquilo, né? Eu não tenho uma resposta agora, como a Ju, puxa, eu perdi meu emprego, mas eu tenho esse talento e esse talento. Se conscientiza disso e se apropria disso. Aí, como tu Só que, disse, só que aí Cris, eu acho que, não sei, uma dúvida, né? Eu acho que precisa, às vezes, de um tempinho, né, para a pessoa sim, viver aquele total. luto, digamos assim, da perda, para depois ela conseguir olhar para frente. Total, mas ela precisa se apropriar, né? A tristeza faz parte disso, né? O ficar triste, né? O se recolher, como tu disse, o tempo, mas de pegar essas ferramentas que ela tem, isso não precisa deixar ela feliz. Porque justamente como tu falou, poxa, eu tenho tantas habilidades, né? Eu sou tão Sim, boa nisso, como pode? Isso pode nos deixar ainda sim, mais triste, essa atividade, sim, né? Mas sim. assim,
é importante a gente deixar essas ferramentas disponíveis para o universo mesmo, sabe? Assim, Sim. para ti, né? E, enfim, né? Para outras É, questões aí. é uma oportunidade de autoconhecimento, né? Agora eu vou olhar para mim e posso escolher um caminho novo, né? A partir da tristeza, né, Mari? Também. E se não fosse ela, a gente não poderia, né, às vezes, tomar essas decisões diferentes. Hum, Vamos ver aqui, a Raquel falou falta da presença dos filhos e não poder sair. Aí puxa. vem a saudade, né? Eu vou falar até mais sobre a saudade com o grupo amanhã. Mas é triste, acho que se mistura as coisas, né, Cris? Que é uma Uhum. tristeza quando a gente não pode estar com a pessoa, né, que está com saudade. Acho que a maioria de nós está vivendo isso agora, está tendo que deixar de ver alguém. É mais ou menos assim, Mari. A tristeza, as emoções, né? Essas emoções querem sempre nos dizer alguma coisa, como o pessoal está colocando Sim. aqui e nós colocamos, né? Uhum. E o que esses sentimentos querem nos dizer são algumas necessidades emocionais que não estão sendo supridas, no caso, né? Para ti, Sim. aquela questão, para mim, a outra, para Rachel, a mesma coisa, né? Comigo, não posso abraçar pessoas queridas, Uhum. Sim. né? A Fê também falou a mesma coisa, saudade de abraçar as pessoas que amo. Para muita gente, o abraço é muito importante, né? Tá com a presença, né? O toque. A gente tem que estar agora descobrindo outras formas de atender essa necessidade, né? Estimular a nossa criatividade. Mas que bom que a gente pode ainda ter contato com essas pessoas de alguma forma. E a internet ajuda bastante, né? Verdade. A Rafa falou: esses dias me isolei 2 dias seguidos no quarto, mesmo com filho e marido em casa, não sabendo entender o sentimento. Às vezes, Cris, não tem realmente uma razão, né? Um motivo, pelo menos aparente. A pessoa fica triste e não está Mas enxergando o porquê. sempre tem. A gente não consegue enxergar, né? Nós não conseguimos. E isso Uhum, tem lá, né? A gente não tem uma educação emocional, né, na infância. A gente não tem. Nossos pais não sabiam fazer isso, né? Hoje a gente tem várias ferramentas aí disponíveis para isso, mas sempre assim, se a gente está triste, se a gente está, sempre quer dizer alguma coisa, né? Tem sim. uma ferramenta aqui que eu anotei para dar uma dica para o pessoal depois, Uhum, sabe? Então, assim, como a uhum. Rafa colocou ali, né? Ah, esses dias me isolei e tal. Então, É assim, uma forma de uma lidar. forma, uma ferramenta, assim, uma coisa básica aqui que pode ajudar. Porque a gente sabe que às vezes, ali como a Rafa colocou, não sabia o que que era, né? Gera uma angústia. Então, quando a gente não sabe o que Uhum, é esse sentimento, é angústia, uma emoção que não tem nome. Então, sim, depois que a gente consegue identificar, talvez, o porquê que isso está acontecendo, talvez a gente comece a se isolar menos, né? Porque a tristeza, sim, ela sim. pode gerar um isolamento. Sim, eu vejo como algo assim, às vezes, importante, principalmente para algumas pessoas, né? Cada um tem um jeito de lidar com as emoções. Eu já percebi que é engraçado as reações meio automáticas, né? Quando eu me sinto muito triste, eu perco o apetite. E Hum, quando eu me sinto ansiosa, eu ganho muito apetite. E quando eu fico triste também me dá muita vontade de dormir. Alguém tem essa reação também? Parece que dá vontade de apagar tudo, não quero, e olha só. depois é para poder encarar de novo, para processar. Então a Rafa teve essa forma também de tipo, vou tipo ficar no meu mundo agora, porque alguma coisa no mundo externo me trouxe algo ruim. Até para entender, né? Ficar consigo mesmo para entender. E a meditação que a gente vem falando e fazendo bastante é uma forma, né, Cris, da gente processar, acolher o sentimento, e saindo dele aos poucos, sabe, olhar para dentro. É uma outra forma também, né? Uhum. Sim, porque quando nós meditamos, nós, além de, né, ter várias conexões neurais, várias questões neuropsicológicas ali, é um momento que tu tá no aqui e agora, né, Mai? Tu para, Sim, né? E hoje em sim, dia, né, do jeito que estava, a forma que a gente estava vivendo a vida, isso não estava acontecendo, né? Ainda mais quem tem filhos, é uma correria, é muita tarefa. Então, totalmente. Aquilo que nós falamos, né? A meditação faz parte, eu acho que de um dos passos, que é aceitar, né? Começar a sim. aceitar o que está se passando dentro de nós. Sim, é super importante. Eu sempre falo isso. Primeiro,
identificar qual é a emoção, porque às vezes a pessoa nem sabe que é uma tristeza, confunde, né, com outras, a pessoa sente uma coisa ruim, tô mal. E aí, principalmente quem não Uhum. gosta de olhar muito, viver isso, encarar isso, né, viver ninguém gosta. A gente fica mais fácil quando a gente pode identificar, porque a emoção é uma coisa que está dentro da gente. E a Uhum. gente não está vendo. Quando a gente não vê, é muito mais difícil de resolver. Porque Sim, eu não não é estou vendo, é concreto. uma coisa subjetiva, né? Fica meio obscuro. E quem não está acostumado a olhar para dentro fica meio perdido. O que eu vou fazer com isso? Por isso Uhum. que eu uso algumas. A gente vai falar de umas estratégias de enfrentamento, que esse é um nome até que a Cris me apresentou, né? Para a Uhum. gente ver formas de lidar quando a situação acontece. E uma das coisas que eu gosto de fazer, e né, nem todo mundo gosta, mas é escrever. Uhum. Escrever sobre aquilo, escrever como eu estou me sentindo, né? Ter um caderninho para poder desabafar, né? Sei lá, é uma forma de já pôr no mundo material, no mundo visível, né? O que eu estou sentindo aqui dentro e não estou conseguindo, às vezes, entender. Para mim ajuda demais, eu tenho clareza, eu entendo as coisas, eu, sabe, olho meu texto, faço uns esqueminhas, eu trabalho realmente isso. E outra forma é, claro, falar, né? Por isso, até que eu e a Cris, a gente atende e as pessoas vêm falar, vêm botar para fora. E é uma coisa que eu queria perguntar para a Cris, o que que ela acha sobre isso? Tem muita gente que não gosta de falar, não gosta de, sei lá, não aceitou aquele fato ainda, sei lá, tá esperando que aquilo não seja real, tem esperança, mas tem gente que não gosta de falar e acha que aquilo vai passar de alguma forma milagrosa. E tu acha que qual a importância, ô, Cris, de realmente falar, botar para fora de alguma forma, ou de escrever? O que que tu acha? O que que tu pensa sobre isso? Mari, assim, a fala e a escrita é um processo de conseguir compreender o porquê que isso está acontecendo na tua vida, né? Então, assim, as pessoas não falam, às vezes, a tua forma ali é escrever, como tu disse, uma das, né? Porque talvez, né, tu vê aquilo, aquilo te ajuda, clareia, tu consegue identificar o que está acontecendo, mas, assim, às vezes não é nem que as pessoas acham que não gostam também, às vezes a gente não consegue, né? É, Então, tem um né? período ali que é tão confuso, né, que é Isso, difícil botar em palavras. isso, porque, assim, por exemplo, falar da tristeza, às vezes a gente nem sabe que pode ser tristeza, a gente nem É, sabe o que está se passando, né? Mas sim, quando tu fala, né? Quando tu expressa, ou quando a gente escreve sobre as nossas emoções, ou quando fala com alguém, quando procura uma ajuda, o que acontece é que você está naqueles passos ali de conseguir caminhar para uma mudança, que é a aceitação. Então, sim, estou entendendo, de repente, que eu posso ter sentimentos de tristeza, que eu posso ter sentimentos de ansiedade, que eu posso sentir alegria, que eu posso sentir vergonha, né? uhum, Isso faz de nós seres humanos. é. E fica raro, né? A gente acha assim, eu tenho que ser fortona, eu tenho que ser uma Principalmente com o super-woman. Instagram, né? Total, né, gente? Total, né? Então, como nós estamos falando, né? Nós trabalhamos com isso. A gente não pode ficar triste. Não, a gente fica triste. É, Né? sabe que alguém me perguntou na última live se eu, que sou coach, tenho conflitos. E eu falei, nossa, gente, eu sou um ser humano. E eu acho que se a gente, eu sinto tristeza, sinto raiva, sinto de tudo. E eu acho que se a gente não tivesse, não sentisse, não tivesse essa sensibilidade, a gente nem poderia ajudar as pessoas, porque se a gente não vive, né, não entende muito bem, precisa disso, né? E não é algo que, agora eu já estou em outro patamar e eu estou, né, blindada, não vai acontecer nenhuma emoção negativa comigo. Não. A vida vai, no desenrolar da vida, vai acontecer coisas que não vão como a gente quer, e a gente tem que lidar com aquilo, com aquela dor, e depois eu volto. Acho que o ponto-chave está em eu sair da tristeza, né? Viver ela, aceitar e depois me recuperar. Porque tem gente que acaba ficando muito ali, né? Aí vira uma depressão, né, Mari? Alguma doença psicopatológica mesmo. É como tu disse, é conseguir viver ela e lidar com ela, né? Porque a gente tem sempre ali a emoção, que é uma emoção básica, a tristeza, a alegria, a raiva, mas quando isso perdura, quando isso fica muito tempo, tem alguma coisa ali que está nos sinalizando.
Então, Sim, não deixar aquilo ser o cenário principal da vida, ser o foco da nossa vida. sim. Ô Cris, ixi, quem que é agora? L2510 te mandou um. Disse que tá Deixa com eu ver. saudades. Tem tanta gente aqui, né? A Fê falou: veja que nossa sociedade quer que sejamos felizes a todo custo. Assim a tristeza se torna um defeito. É algo errado, eu tenho que esconder, né? Aham, verdade. Isso Lu, um dificulta beijo. ainda mais. Fê. É verdade, o que a Fê falou aqui, realmente, né? É, assim, tem eu acho, costumo até dizer assim, uma loja de felicidade, assim, né? Como a Fê Hum, falou, as pessoas às vezes querem prazer a todo momento, né? As pessoas às vezes não aceitam passar por um momento, sentir a tristeza, sentir suas emoções. Então é sim. verdade, né? Isso está todo tempo, mascarado, né? Publicado nos lugares. E isso desenvolve ainda mais a tristeza, por causa que a gente fica se comparando, né, com a felicidade dos outros. E a gente fica também querendo coisas que a gente não tem. A gente descobre mais possibilidades de ficar triste, né? Quando às vezes, né, não existe nada ali para eu ficar triste, mas eu vejo a fulano tem, nossa, viajou para tal lugar, ou trocou de carro, sei lá. E aí a gente às vezes tem um sentimento de inferioridade, fica um pouco triste porque eu não estou conseguindo aquilo agora. Então por isso que tem que saber bem usar essas redes sociais, né? Mas, Mari, isso que tu está trazendo até tem relação com esse momento que a gente está vivendo, né? Porque isso Hum, que tu disse assim, puxa, às vezes a gente fica se comparando e tal, e fica triste porque não tem algumas coisas ou não está sendo de determinada forma. E agora, assim como o pessoal está colocando aqui, né? O que está te deixando triste? Abraçar, né? Beijar alguém, estar perto de alguém. Então, assim, isso remete, puxa, não preciso ficar tão triste durante tanto tempo por algumas questões, né? Assim, eu acho que a talvez. gente agora as pessoas estão dando mais valor às coisas simples, né, que a gente tinha e agora não está podendo ter algumas delas, né, por exemplo, encontrar pessoas que a gente gosta. Eu estou vendo uma coisa muito positiva nisso, né, apesar de algumas perdas que acontecem ali, como a Ju, né, ela botou outro comentário ali, como lidar com a tristeza de uma maneira saudável, sem abalar totalmente e perder o foco para um novo futuro. Tem algumas formas vamos falar das estratégias de enfrentamento? Pode ser, Mari. Então, assim, eu meio que anotei assim um passo a passo de algumas coisas que podem ajudar. Assim, gente, é bom a gente deixar bem claro que cada um vai lidar com a sua tristeza, com as suas emoções de uma forma, mas assim, existem algumas ferramentas, né, que podem nos ajudar. O primeiro passo, como eu e a Mari falamos, né, é a gente se conscientizar que a gente pode ficar triste, né? Então, eu posso ficar triste, então eu preciso Sim. aceitar as minhas emoções, né? Não dá para querer correr e tomar um remédio para tudo, né? Então, assim, Sim. não dá para querer entrar em contato com a tristeza e querer, como tu disse, sempre descarregar na comida e tal. A gente pode fazer isso é um comportamento, mas a gente precisa se apropriar dessa tristeza. Então, aceitar ela. A tristeza, ela não vai te definir. Você não é a tristeza, porque você está triste, Uhum. né? Você Você não está com é ela essa agora, raiva. né? Né? A sociedade, ali, como a Fê até comentou, dessa questão de vender a felicidade e tal, às vezes é isso que acontece, né? Se a pessoa está triste, ela começa a ser taxada por isso, né? Então, Sim. assim, primeiro passo, aceitar, né? Depois que a gente aceitou, é que a gente vai começar a conseguir promover mudanças. E a primeira mudança, por mais esquisito que pareça, gente, é começar a relaxar com a tristeza. Cris, mas eu vou ficar triste, ficar relaxada porque eu tô triste? Sim, ora. Ora. Tô de Isso aí, boa, tô triste, mas tô de boa com ela. mais ou menos, exatamente. Assim, tipo, em paz com a tristeza, sabe? Se familiarizar com esse sentimento, né? Porque a gente vai ter o resto da vida, vamos aceitar que isso vai acontecer, gente. Então é melhor não ficar contra, né? Bom, o meu corpo, o universo está me trazendo alguma mensagem com isso. Travou aqui para mim, não sei se para o pessoal também. Me travou Tá um me pouquinho trazendo também, alguma. Mari.
tá me trazendo alguma mensagem, olhar com olhos de aceitação, né? Como é o teu primeiro passo aí. E a partir disso eu posso ir para os próximos. Se eu não aceitar, eu não vou em frente, né? Exatamente, assim, toda a emoção, mas aqui a gente está lidando com a tristeza, né? A gente vai caracterizar ela como um estado de humor, né? Então, por exemplo, né, tive um dia triste, então meu estado de humor foi um dia triste, né? Aí, como você mesma falou, Mari, né? Um próximo passo, identificar quais são meus comportamentos. O que que eu estou fazendo da minha tristeza? Eu Sim. estou comendo demais, eu estou bebendo demais, eu estou fingindo que não existe, ou não fingindo, né? Ou talvez fugindo, é um mecanismo de defesa, de não conseguir lidar. Então, quais são os meus comportamentos? Então, esses são passos para, como a Ju perguntou, para não deixar a tristeza tomar conta ou conseguir lidar melhor com ela. Então, aceitá-la, investigar os comportamentos, né? Depois disso, né, um terceiro passo, o que está acontecendo no meu ambiente, né, o meu meio, ao meu redor, que pode estar me deixando triste? Porque a gente tem uma mania, às vezes, de falar assim, ai, tá tudo tão bom na minha vida, eu não sei por que eu tô assim, né? Então, assim, isso às vezes é uma falta de consciência mesmo. Então, o que pode estar acontecendo? Né? Pode ser uma coisa simples, digamos assim, alguma decepção, como tu falou, que eu tive uma decepção, esse momento que nós estamos vivendo, o que está acontecendo aí no ambiente, né? Uma pandemia, então isso pode nos deixar triste mesmo, está acontecendo alguma coisa. Ou seja, aqui a gente tem a pandemia, mas a mensagem é: não diminua os eventos que estão acontecendo ao seu redor. Então, pode ser uma decepção de um relacionamento amoroso, pode ser uma falta de elogio. Uma Então, crítica. isso é um evento, uma crítica, né? Um feedback negativo, uma falta de feedback. Então, a gente não pode menosprezar o que está acontecendo ao nosso redor. Aí, como tu disse, Mari, nessa questão de comparar, talvez às vezes a gente menospreze as nossas emoções. Sim, mas tem também o outro lado de muitas vezes a gente maximizar a emoção, Também, né? tudo que é extremo. Principalmente quando a gente não entende de onde vem. Eu faço bastante esse exercício. Às vezes eu começo a me sentir mal, tô triste, sei lá, e eu não sei por quê. Ai, meu Deus, eu tô sentindo uma coisa estranha. Daí eu paro e volto nos acontecimentos para ver o que que me deixou assim. Aí, com essa clareza, eu consigo me perguntar, me fazer algumas perguntas para trazer para a consciência mesmo, para não deixar a emoção, né, me dominar e fazer o que ela quiser comigo. Então, eu pergunto primeiro, essa situação, ela merece a proporção que eu estou dando para ela? Né? A energia que eu estou botando ali, às vezes a gente fica triste por muito tempo, e eu acho legal até a gente observar, né? Quanto tempo a gente precisa para se recuperar de uma situação assim que deixa a gente triste. Isso é tomar consciência, né? Eu poder gerenciar, eu estou olhando o que que está acontecendo dentro de mim, o que que eu posso fazer. Então, como tu falou, não, a gente não é a emoção, a gente é um ser que observa, a gente pode olhar e entender para poder sair dali, né? E não esperar, vamos ver quando é que ela vai embora, né? Quando é que ela vai resolver passar. Às vezes passa, mas depois você não acredita que ela volta, porque tem alguma coisa ali para ser olhada, né? Sim, sim. E quando ela não passa, às vezes, não sei o que o pessoal está colocando aqui, né, Mari? Também. Tô dando uma olhadinha. Aqui nós estamos passando, né, Mari, algumas estratégias assim para identificar, né? Só que muitas vezes, e grande parte das vezes, até no trabalho, né, da psicoterapia, da psicologia clínica, existe uma tristeza que ela é bem primitiva, né? Que ela vem, às vezes, de infância, ela vem de, assim, de situações que a gente realmente não consegue identificar. E aí sim é que vem, assim, que as estratégias, às vezes, de a gente mudar o pensamento, né? Porque, dá para vivenciar melhor uma tristeza mudando nossos pensamentos? Dá, né? Nem sempre é necessário uma intervenção psicoterapêutica. Nem sempre, às vezes, com perguntas, com estratégias de, né, de mudanças de crenças, a gente consegue.
mas às vezes ela pode ser algo mais profundo, né? Sim. A gente pode Às vezes, ir. acho que a grande dificuldade está em descobrir qual é o pensamento, aquilo que veio do subconsciente, que a gente não tem consciência ainda, né? Qual é a crença que está ali por trás? Porque sempre é algo assim, isso não deveria ter acontecido, assim, um exemplo, né? Isso não devia ter acontecido porque eu estou rejeitando, é algo que eu vejo como negativo e por isso me deixa triste. Vai contra o que eu acredito, sei lá, essa pessoa não deveria ter me deixado. Acho que todo mundo já passou por um término, né, de Todo relação. mundo já levou um pé na bunda. Quem não levantou, a cena aqui, tá? Quem nunca levou. A cena aí, quem tá invicto. E é um momento doloroso, principalmente quando o outro faz isso, né? O outro toma iniciativa. E quando é uma surpresa, quando a gente não espera. Então é bem dolorido mesmo. É um caso, assim, que a gente precisa, às vezes, de um tempinho a mais, dependendo do que é. Mas o que eu ia dizer? A gente precisa... O que eu ia dizer? O que você estava falando antes, Cris? Me ajuda. A Ju tinha perguntado aqui como que nós podemos vivenciar melhor a tristeza, né? Ela perguntou, assim, aí nós estávamos colocando passo a passo, assim, identificar a tristeza, né? Aí a gente comentou de tentar identificar quais são os pensamentos, aceitar a tristeza. Aí, né, a gente foi passando ali, né? Que eu anotei aqui algumas estratégias. Então, para nós avaliarmos como que normalmente no decorrer da nossa vida a gente lidar com a tristeza. Então, aquela vez lá aconteceu que eu perdi meu emprego. O que que eu fiz, né? Eu comi um monte, ou não comi, né? Ou, fiz, né? Bebi demais, enfim. A questão é a gente estar enxergando negativamente aquilo, né? Aquele fato, a gente julgou como ruim, como eu falei no início. É um término e a gente acha que isso é uma coisa ruim, negativa, porque a gente aprendeu que terminar relacionamento é ruim, que ser demitido é ruim, né? Então tem coisas que estão estereotipadas assim. Que ficar triste é ruim, né? Não Que ficar pode. triste é ruim. Mas às vezes a gente nem precisa ficar triste, né? Tem gente que consegue isso. Eu já ouvi feedback muito legal de cliente dizendo que foi demitida e estava super de boa. Não tinha outro emprego em vista, não tinha dinheiro guardado e tinha uma confiança, sabe? Ela tinha desenvolvido uma fé mesmo. Essa confiança no fluxo perfeito do universo, que aquilo aconteceu para abrir caminhos que ela ia enxergar. Então, quando a gente tem essa força, fica muito mais fácil, né? Fé, né, Mari? Sim. A Fê falou que adorou o exercício. Essa situação merece sua energia? O quanto de energia que ela merece, né? A gente vai dosando. A Fê é administradora, então administrar as emoções, né? Eu tenho até uma ferramenta que se chama, que seria como se chama uma estratégia de enfrentamento, que ela chama 5W2H das emoções. Então eu pergunto assim, what? O que eu estou sentindo? Where, onde, porque no corpo a gente pode identificar onde dói mais, né? Onde é que eu sinto mais essa emoção. Aí tem o how, como isso aconteceu, ou como eu lidei da última vez. Então, é uma maneira, o que eu acho mais importante é o why, que é o porquê, né? E aí, ali tem um passo a passo também, é uma das formas, né, de a gente lidar. Cada um se identifica com um jeito diferente, mas o importante é olhar para isso e agir ali, nem que seja ouvir o seu coração, o que está acontecendo ali dentro, escrever, ou falar com alguém, encontrar o seu jeito, né? Só que não ser deixado sem se dominar pela emoção, né, Cris? Sim, assim, se né, nós conseguimos identificar o que está se passando, isso já é um passo de não deixar ela dominar, né? Porque ele está conseguindo nomeá-la. E usar todas essas estratégias que existem, como a gente está colocando aqui, né, Mari? Mas se ela perdura, né, pode ter algo mais primitivo aí, né? Algo, digamos assim, que às vezes realmente a gente não tem acesso. E que aí depende de um trabalho mais profundo mesmo, né? Sim, sim. Eu tenho várias... Que o pessoal está colocando ali, Mari, também, né? Tá conseguindo ver? Tô, aham.
Se achar alguma pergunta aí, me fala. Mas que eu queria comentar que a gente sempre acho que é uma dependência com aquilo que a gente tinha ou a gente gostaria de ter. Então, por isso que a gente fala, né, de independência emocional, liberdade emocional. Eu não estou mais presa naquela emoção, né? E, assim, a gente pensa, por exemplo, quando alguém terminou com a gente, vamos supor, a pessoa está triste às vezes, né? Tu sabe disso, a pessoa fica por anos e anos e anos vivendo aquela tristeza, às vezes até o fim da vida dela. Então, ela não aceitou aquilo, ela não conseguiu superar, se abrir para novos caminhos que a vida tinha para apresentar para ela. E o que que tá de crença, assim, de pensamento que pode estar na cabeça dela? Por exemplo, aquela pessoa, eu tinha que estar com aquela pessoa, eu preciso daquela pessoa, ela não poderia ter ido embora. E aí, até uma vez eu coloquei um post falando isso, e a gente acha assim que, eu preciso dessa pessoa, eu preciso casar, eu preciso de mais dinheiro, ou eu preciso emagrecer, eu preciso. A gente cisma com aquilo ali e a gente se entristece porque não tem ou perdeu aquilo, né? E no fim das contas, a única coisa que a gente precisa, que é uma necessidade, é se amar mais, né? Porque quando eu me amo, eu tenho essa confiança, né? Eu me fortaleço e eu começo a viver numa energia de abundância, de enxergar infinitas possibilidades, né? Em vez de estar ali na escassez, aquela única pessoa que me deixou, uma visão que a gente fica meio cego, né? Na tristeza ali. Por isso que eu acho muito legal falar, escrever, vai abrindo, vai iluminando. Eu acho que essa é a grande questão, a gente se iluminar cada vez mais. Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. A Luana, beijo, Lu. A gente se faz incapaz. Perdeu o emprego achando que não vai achar nada melhor. Quem nunca? O pensamento vai para a escassez. Não tem mais emprego no mundo, tá em crise, né? Sempre vem um monte de coisa na cabeça. A Lu me lembrou. Pode falar, Cris. Aí, isso é legal de tu falar, Mari. Quando, né, a gente já tem uma, digamos assim, uma forma melhor de gerenciar as próprias emoções, as próximas vezes que a gente vai se deparando com situações de perda, né, como a gente está falando no caso da tristeza, cada vez mais esses pensamentos automáticos eles vão diminuindo, né? Sim, sim. Né? Porque uma coisa são os pensamentos automáticos, as crenças, e outras coisas são quando essas emoções perduram e elas estão de repente dando um sinal de que tem algumas necessidades aí que nós não estamos olhando, como tu falou, o amor próprio, né? O se amar, de repente a necessidade de vínculos com pessoas, a necessidade de se expressar, né? Como tu falou, às vezes a pessoa não consegue falar, não consegue escrever, mas ela precisa disso. Sim. Isso serve ali para o caso que a Lu falou de perder o emprego, né? Porque se a gente se amar mais nessa situação, eu vou ver o potencial que eu tenho, eu vou começar a olhar que tem oportunidades para mim, eu vou cuidar de mim, não vou me achar a pior criatura do mundo, que eu fiz errado, que eu não mereço, né? É outra visão que a pessoa tem quando tem mais amor próprio, né? Ó, a Ju falou, não entendi o que a Cris comentou, que a gente menospreza a emoção ao se comparar com alguém. Como assim? Tá. Mais ou menos assim, Ju. Não é bem a emoção, mas pode ser que seja, né? Talvez eu me expressei errado ali. Mas menosprezar o nosso problema. Então, por exemplo, assim, tem uma pessoa que, enfim, né? Faleceu alguém. E eu perdi meu emprego. Nossa, perto dela isso não é nada. Não posso ficar triste. Não posso ficar triste porque o meu problema é menor. Então, o que a gente faz? Ao invés de aceitar a nossa tristeza, a gente volta para aquela questão de começar a engolir, né? Assim, não expressar, não botar para fora. Então, compara. Porque, assim, o problema do outro, às vezes, né, nos nossos olhos, pode ser maior, mas a intensidade do sofrimento, de vivenciar aquela emoção, ela é tão dolorida quanto a situação do outro. Então, assim, é muito de, não, meu problema é muito pequeno. Então, é nesse sentido. Não sei se tu entendeu, Ju. Depois comenta aqui embaixo, né? Isso. E também, assim, às vezes a gente vai falar, tem que escolher as pessoas com quem a gente vai compartilhar, né? Porque tem pessoas... Hã?
Total, né? Porque tem pessoas que, ai, a gente desiste de falar para elas, né? Porque a pessoa, a gente quer um acolhimento, primeiro. A gente não quer, porque o que que muita gente faz? Com tristeza errado, né? A pessoa vai, não, vamos se alegrar, vamos sair, vamos não sei o quê, e tu não tá naquele clima, né? Não, mas olha para isso, olha para aquilo. A pessoa tem, né, a melhor das intenções, mas tem um momento que a gente precisa que o outro apenas ouça, né, a nossa dor. E às vezes nem precisa dizer nada, mas acolher, né? Tipo, eu entendo poucas coisas, assim, abraçar, enfim, se a gente Mari, quiser ajudar. aí tu trouxe essas pessoas, às vezes, que nós estamos tomando papel aqui, podem ser nós mesmas em algum momento, né? Com alguém. Sim. E eu acho bem bacana a gente falar isso, né? Porque pode ter um monte de Uhum. gente também. Tem aquela outra também, aquele outro tipo que a gente faz às vezes, que é assim, né? Tu comentar comigo, eu tô triste, Cris, é mesmo? Por que que tu tá triste? Fiquei o dia todo entediada. Eu fiquei trabalhando. Nossa, tua tristeza não é nada, Aham. né? Também tem isso, né? Sim, Então, já passei por isso de me abrir assim, falar para uma pessoa e ela falou: Ah, mas eu também tenho isso. E eu tô seguindo a minha vida. Aí a gente fica, meu Deus, tô me sentindo pior ainda, né? Eu não, além do que eu tô sentindo, eu não sei lidar, né? eu Enfim, acho aí a gente. que isso aí vai pro que a Juju ali falou. Isso é menosprezar um pouquinho, né? A nossa É, tristeza também. A gente está, né, sim. comparando, menosprezando. E, assim, a gente já fez isso em algum momento da vida, né, Mari? Talvez não no Sim, ambiente profissional, né? ah, claro, né? Isso não. Só que às vezes, como pessoa, né, na vida pessoal, a gente às vezes tá com outra coisa na cabeça, ou não se ligou na importância daquilo, enfim, né? Várias razões. A Fê perguntou ali, como que a gente faz para identificar, não vou voltar aqui, mas eu lembro a pergunta dela, para identificar o que que deixou a gente triste. Você tem alguma dica? Eu faço isso de voltar, né, os acontecimentos, porque geralmente eu faço no mesmo dia, né? Eu já identifiquei que eu tô mal e não tem que voltar tanto para descobrir, pô, há uma semana atrás que aconteceu, é no mesmo dia ou no dia anterior. Então eu vou voltando e fazendo uma pesquisa no meu arquivo ali de memórias, as pessoas com quem eu falei, se alguém disse alguma coisa que eu não gostei. Tu tem alguma outra dica, Cris? Tenho. Dentro da psicologia, né, nós temos alguns, enfim, algumas estruturas, enfim, algumas perguntas, mas acho que até a gente mencionou ali anteriormente, né? Primeiro, não menosprezar a tristeza, né? Porque, não aconteceu nada no meu dia, de repente a Fê, né? Não aconteceu nada no meu dia. Mas então, assim, parar e analisar realmente o que que aconteceu, como tu colocou ali no ambiente. Às vezes pode ter sido uma palavra dita, uma palavra não dita, alguém que não reconheceu. Então, parar para analisar tudo que aconteceu no ambiente, porque assim, sempre tem alguma questão, isso não vem do nada, Uhum, né? Então, assim, se, por exemplo, não, mas isso foi tão pequeno, eu não acredito que eu fiquei triste por isso. Sim, pode ser por isso, né? Porque uhum, aquele evento que para nós parece ser pequeno num primeiro momento, então revisitar o dia, anotar os acontecimentos, que, né, como tu mesma colocou, e aí, gente, a gente vai se deparar com essa sensação de tristeza relacionada com algumas necessidades emocionais nossas que muitas vezes não foram supridas, né? uhum, Vou colocar aqui algumas. Por exemplo, a gente pode ficar triste quando a gente não está sendo cuidada, se sentindo cuidada, ou se cuidando, ou se aceitando. Isso pode nos deixar triste. Nem sempre vai ser do outro, nesse caso. uhum, Pode ser de sim, nós mesmas, né? A gente uhum, pode, por exemplo, estar numa relação conflituosa, a gente pode não estar se amando nessa situação. sim, Isso pode nos deixar triste, né? Outras coisas, a gente não estar tendo autonomia de ir e vir, que é o que está acontecendo agora, né? sim, Isso é muito provável que vai nos deixar triste. Então, essas necessidades aqui que eu estou falando, gente, são necessidades emocionais que foram testadas em milhares de pessoas, né? E que são inerentes do ser humano. Então, autonomia, eu posso me sentir triste quando eu não tenho autonomia, quando eu não tenho vínculos seguros, pessoas para confiar, quando eu não sinto que eu estou me cuidando, não estou sendo é. aceita. Ok, gente? Cada Posso falando. Vai, Mari. Te É interrompi? que
essa lista, né, de coisas ajuda, talvez a gente possa até ter uma listinha para a gente consultar, né? E coisas Sim. particulares nossas, né? Como eu identifiquei coisas que são gatilhos, né? Isso geralmente me faz ficar mal. Então, facilita muito eu registrar no meu caderninho, onde for, e daí eu já percebo, já é muito mais rápido na próxima vez que aquilo acontecer, às vezes em outro contexto, mas eu percebo, olha aqui, essa é a minha necessidade, essa é a minha carência, seja o que for, aí eu consigo mais rápido detectar. Então, é tudo mesmo que a gente vai fazendo, né? Não é complicado, mas é começar a prestar atenção e fazer essas coisinhas pequenas, né? Para eu Uhum. poder lidar de uma forma mais saudável quando essa tristeza chegar, né? Queres concluir aí a tua listinha, Pode Cris? ser, né? Outras coisas aqui, não sei se o pessoal está acompanhando também, que Tem uma pode. mensagem da Vera ali. Vamos ver então. Ficar preso na situação de perda ou situação traumática, isso acontece muito, perdura por uma vida. É verdade. Às vezes a gente adquire na infância e aquilo ali, se não é trabalhado, não é curado, aquilo tem impacto sobre a vida toda, né? Sim. Tu pode depois até comentar sobre isso, Cris, se tu quiser. Eu só queria complementar sobre o que a Fê falou, de uma dica para conseguir ver de onde veio a tristeza, é a gente olhar para as áreas da nossa vida e para os nossos valores. Eu sei que a Fê também, né, é coach, já fez coaching, então ela sabe disso. O que é importante para mim? E o que faltou? Ultimamente, o que está faltando na minha vida, né? Está faltando, sei lá, mais conexão, enfim. E aí eu tenho mais facilidade de enxergar, né? Ah, é na minha família, é no meu relacionamento amoroso, é na minha saúde. E aí eu acho que né, facilita identificar. É que para mim já está muito automático, assim, né? A gente quanto mais faz, mais vai ficando fácil de fazer, né, Cris? Uhum. Sim, Mari, mas tem os casos que a gente realmente não consegue, né? Porque daí são coisas bem Sim, primitivas às tem coisas vezes. mais profundas. Isso, como ali, acho que foi a Vera que falou e tu leu agora a mensagem dela, o que Uhum, acontece, né? Quando a gente não sabe lidar com alguma emoção, no caso, por exemplo, a gente está falando da tristeza, por exemplo, como tu mesma citou, pode ter acontecido alguma coisa em algum momento da nossa vida, não só presente, mas passado, que nós nos sentimos muito triste, né? Não resolvemos aquilo, não trabalhamos aquilo, não uhum, vivenciamos aquilo. Quando na vida adulta a gente se depara com uma situação que nos deixa triste, de novo a gente pode não conseguir lidar. Então, uhum. então, como tu mesma falou, são gatilhos, mas às vezes são situações que nos remetem a outras, das quais a gente às vezes nem tem mais acesso, nem lembrava. Sim. E aí, quanto mais a gente vai deixando de lado, né, vai botando a sujeira embaixo do tapete, depois a gente vai ver tá uma bagunça e é mais difícil de resolver, né? Então, Sim. acho que é interessante aqui aos pouquinhos ir olhando essas emoções e entendendo, né? Se abrir para elas, ter a tristeza como uma amiga também, porque ela veio, como a gente falou, veio trazer alguma mensagem para a gente. Qual que é o aprendizado ali, né? É um chamado. E é Uhum, uma coisa que vem de dentro. uhum. O que mais, gente? Façam perguntas aí. Acho que tá na hora da gente ir encerrando, que tem uma hora, né? Ah, a Cris também tem que ir. Eu vou sugerir, então, para a gente finalizar, gente. Se tiver mais perguntas, põe aí, a gente pode responder depois também. Uhum. Para a gente compartilhar um momento de alegria que a gente teve, talvez o último momento de grande alegria que fez a gente sorrir, que fez a gente passar de um estado para o outro. Gente, tem 25 segundos restantes. Não sabia que tinha o tempo para acabar. Nem eu.